Você sabia que a manutenção preventiva não é o melhor dos cenários para você manter a confiabilidade e a disponibilidade dos seus equipamentos? A manutenção preventiva ela é eficiente em cerca de apenas 11% dos casos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o porquê da manutenção preventiva não ser a manutenção mais eficiente em relação à confiabilidade e disponibilidade dos seus equipamentos. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre manutenção preventiva. Muita gente acha que a manutenção preventiva é a melhor saída para se manter confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos. Isso já foi provado que é um mito, tá? A manutenção preventiva é eficiente apenas em 11% dos equipamentos. Que 11% são esses? Onde as taxas de falha desses equipamentos estão ligadas à idade do equipamento. E isso acontece apenas em 11% dos casos. E eu vou mostrar para você como isso funciona nesse vídeo. Bom, na sua tela você está vendo um quadro de estratégias de manutenção. Então eu quero que você tente identificar qual que é o ambiente em que a sua empresa está atuando nesse momento. Você tem três divisões: o ambiente reativo, o ambiente proativo e o ambiente planejado. O ambiente reativo, o pior dos casos, essa faixa vermelha, você pode ver que é uma empresa que está trabalhando apenas com manutenção corretiva, onde nós temos a manutenção corretiva reativa, ou seja, manutenção corretiva emergencial, e a manutenção corretiva programada, tá? Aquela manutenção que, apesar de ser corretiva, você ainda tem um determinado tempo para programar o melhor período para se fazer essa atividade. Você pode ver que a manutenção corretiva emergencial, ela custa em média 7 vezes mais do que se você tivesse feito a manutenção no período adequado. E a manutenção corretiva programada, ela te custa em média 5 vezes mais do que se você tivesse feito a manutenção no período programado. E a manutenção corretiva programada, ela te custa em média 5 vezes mais do que se você tivesse feito a manutenção em um período correto. Bom, então ali no ambiente planejado, você tem essa faixa amarela onde você tem as empresas que estão atuando em média com manutenção preventiva baseada no tempo e a manutenção preventiva baseada na condição. Você pode ver que a manutenção preventiva baseada no tempo, ela te custa em média 3 vezes mais. De onde vem esse número de 3 vezes mais? Bom, para você realizar a manutenção preventiva, você tem que parar o equipamento e você tem aí o chamado lucro cessante. E o que é o lucro cessante? É quando a empresa cessa a operação que faz com que ela ganhe dinheiro. Imagine uma empresa de transportes, uma empresa da área de logística. Se ela precisa parar um caminhão na oficina para fazer uma manutenção preventiva, aquele caminhão não vai estar desempenhando a sua função que faz com que a empresa ganhe dinheiro ou não, que é a função de transportes. Então, por mais que seja um lucro cessante planejado, eu ainda tenho um lucro cessante. Por menor que seja, eu ainda tenho esse lucro cessante. Segundo ponto, eu não consigo atingir todos os equipamentos perto do seu ponto de falha funcional, onde é mais barato que eu execute a manutenção daquele equipamento. Quanto mais próximo da falha funcional daquele componente do equipamento eu atuar, melhor é para mim. Você vai entender isso daqui a pouco quando eu te mostrar a curva de custos de manutenção conflitada com a curva PF. Você vai entender que quanto mais distante da falha funcional, mais caro fica a manutenção daquele equipamento. O motivo disso é simples, que eu posso estar jogando peças boas no lixo. Eu posso estar jogando uma peça que ainda tinha um potencial muito grande de continuar funcionando no lixo, simplesmente por desconhecer o seu período de falha funcional, desconhecer o ciclo de vida desses componentes. Então você pode ver aí na sua tela que você pode ver que o ambiente proativo, essa área verde, são as empresas que conseguem atuar apenas com manutenção preditiva instrumentada e melhorias em engenharia de manutenção. Pode ver que elas estão acima da linha pontilhada de World Class Maintenance, manutenção de classe mundial. A manutenção preditiva é o melhor dos cenários em relação a custo de manutenção. Então, se você consegue atuar mais com manutenção preditiva e menos com preventiva, é melhor, porque você vai fazer apenas aquilo que realmente o equipamento necessita para se manter funcionando, manter-se disponível e confiável. O outro ponto que eu quero mostrar para você é a curva PF quando conflitada com a curva de custos para a manutenção. Se você não sabe o que é a curva PF, eu vou deixar aqui para você no card aqui em cima um vídeo para você assistir sobre a curva PF. Basicamente, ela é a representação gráfica da vida útil de um equipamento. Bom, você pode ver que a curva PF ela
tem esse nome por ter dois pontos característicos, o ponto de falha funcional e o ponto de falha potencial. Nós queremos trabalhar sempre o mais próximo possível do ponto de falha potencial. Então, vamos ver o seguinte, você pode ver que o ponto de falha potencial é o melhor momento para intervir, porque eu já sei que ali existe uma falha ainda em estágio inicial, a performance do meu equipamento não caiu de forma preocupante, tá? Mas eu sei que ali eu tenho uma falha ainda em estágio inicial e para mim é mais fácil definir o que eu vou fazer ou não para excluir aquela falha dali. Então, quanto mais próximo eu trabalho da minha falha potencial, melhor é para mim. E você pode ver que quanto mais distante eu trabalho da minha falha potencial, pior é. Então, se eu deixar para trabalhar muito depois da falha potencial, eu vou chegar cada vez mais próximo da falha funcional. E isso para mim é muito perigoso, porque a falha funcional significa que o meu equipamento já quebrou, ele não consegue mais desempenhar a sua função dentro do meu processo de produção. E se eu deixar para trabalhar muito antes da falha potencial, eu vou acabar jogando peças boas no lixo, o que vai subir o meu custo de peças de reposição. Então, o melhor momento para intervir é o mais próximo possível da falha potencial. Eu só consigo determinar esse momento com exatidão, esse ponto com exatidão, quando eu faço a manutenção preditiva, que é quando eu conheço as condições de operação do meu equipamento e, a partir daí, eu vou identificar as possíveis falhas potenciais. Para te mostrar como isso funciona na prática, eu vou te mostrar um estudo feito pelo John Wiley. O John Wiley ele foi autor de um dos maiores livros que tratam das análises de falha em rolamentos. Então, eu peguei um componente bem simples para a gente poder exemplificar. E nesse livro, o nome do livro é Ball and Rollers Bearings, tá? Onde ele trata todos os pontos de operação e manutenção e análise de falha de rolamentos. E lá ele aponta o estudo que ele pegou, que funcionou da seguinte forma. Ele pegou 30 rolamentos 6309, colocou todos esses 30 rolamentos para trabalhar no mesmo período. Todos eles começaram a trabalhar ao mesmo tempo, sobre as mesmas condições de velocidade, temperatura, pressão, e ele começou a monitorar, era um ambiente completamente controlado, e ele começou a monitorar quando cada rolamento desse ia falhar. Então aí na sua tela, você está vendo esse estudo, você pode ver o seguinte, que em um eixo nós temos o número de voltas que cada rolamento deu antes de falhar e no outro eixo nós temos o número desses rolamentos. Você pode ver que alguns rolamentos começaram a falhar bem no início da sua operação, ali por volta de 10 milhões de voltas mais ou menos. Então, caso eu quisesse determinar uma ação preventiva para esses rolamentos, como que eu determinaria? Pensando do lado conservador, eu iria trocar esses rolamentos, por exemplo, com 9 milhões de voltas, né, para garantir que esses rolamentos não falhassem. Fazendo isso, observe o tanto de rolamento bom que eu joguei no lixo, né? Teve rolamento que chegou a 300 milhões de voltas, teve rolamento que chegou a 150 milhões. Se eu colocasse isso na média, eu também não seria eficiente. Por quê? Olha o tanto de rolamento bom que falhou. Então, o objetivo da manutenção preventiva, que é reduzir a probabilidade de falha do equipamento, também não consegui atingir, acabei sendo ineficiente porque todos esses rolamentos chegaram a falhar. Você pode ver que teve rolamento ali que chegou a 300 milhões de volta. O que eu quero te mostrar com isso? Esse é um típico caso de um componente onde a sua taxa de falhas não está ligada à idade do equipamento, não tem nada a ver com o tanto que ele opera ou não. Tá? Nesse caso, a condição também era controlada, porém existiam alguns fatores externos onde a manutenção não tem controle que fizeram essa oscilação na taxa de falhas desses equipamentos. Exemplo, a armazenagem desses rolamentos lá no distribuidor. Né? Esse rolamento ele foi fabricado, né? Saiu do fabricante, ele foi de repente para um distribuidor. Você não tem controle sobre como esses rolamentos foram armazenados lá. E, em média, 2,8% dos rolamentos falham por problemas ligados à armazenagem e manuseio. Então você não tem controle como essa armazenagem, esse manuseio foi feito do fabricante para o seu distribuidor. Você também não tem controle por quanto tempo aquele equipamento ficou parado em uma mesma posição, por exemplo. É algo que também impacta diretamente na vida útil do rolamento. Então, nós temos várias e várias ocasiões onde a manutenção não teria o mínimo controle e atuar com preventiva seria desperdício de tempo e dinheiro. Com a manutenção preditiva, você consegue monitorar as condições de operação daquele equipamento e, por exemplo, através da análise de vibração, você ia monitorar os parâmetros de vibração daquele equipamento.
Se a vibração se alterasse, se elevasse, você saberia que ali existe um modo de falha e através da leitura do espectro você conheceria qual é a falha que está acontecendo naquele momento com o seu rolamento. Então, como eu te falei, apenas 11% dos equipamentos falham de acordo com o tempo. A manutenção preventiva ela é eficiente financeiramente falando apenas nesses 11% dos casos. Então, para te explicar isso, nós temos algumas curvas dos padrões de falha e eu vou te mostrar, eu vou te falar um pouco dessas curvas para você entender quais curvas você consegue atender com manutenção preventiva e quais curvas você não consegue atender com manutenção preventiva. Bom, então você pode ver que 68% dos equipamentos têm uma curva de padrão de falha chamada mortalidade infantil. A mortalidade infantil é quando o equipamento já tem algum erro de projeto, algum erro de comissionamento, algum erro de dimensionamento e a partir daí ele começa a operar com a taxa de falhas alta, tá? E com o passar do tempo o pessoal vai ajustando alguma coisa ali, alguma coisa aqui, a manutenção vai trabalhando em conjunto com a operação, em conjunto com a engenharia, até que acha-se o ponto correto de se trabalhar com o equipamento. A partir daí nós temos o início da vida útil do equipamento. Esse equipamento não tem a sua taxa de falhas ligado ao tempo, logo uma manutenção preventiva aqui seria ineficiente. Você pode ver que 68% dos equipamentos tem essa curva de padrão de falha, ou seja, defeitos de projeto, defeitos de fabricação, erros de dimensionamento. Então, enquanto nós não eliminarmos as causas dessas falhas que trazem a curva de padrão de falha, que seja a mortalidade infantil para o equipamento, nós não vamos ser eficientes. Tá? Segundo ponto é a curva da banheira. A curva da banheira, ela é muito conhecida, porém, ela só atinge 4% dos equipamentos. Tá? A curva da banheira é muito parecida, o seu início, com a mortalidade infantil. A única diferença é o fim da curva. Então, nós temos o período de mortalidade infantil, até que chega um momento que nós temos um período de vida útil, onde nós conseguimos tirar o melhor proveito do equipamento, até que chega um determinado momento que essa vida útil vai chegando ao fim, ou seja, o equipamento vai ficando velho. A partir daí, sobe de novo a taxa de falhas, porque está relacionada ao envelhecimento do equipamento. De acordo com o equipamento vai ficando velho, a sua taxa de falhas aumenta. Terceiro ponto é o envelhecimento lento. 5% dos componentes e equipamentos têm esse padrão de falha. O envelhecimento lento, a cada minuto, a cada segundo que aquele componente opera, a sua taxa de falhas eleva mais um pouco. Ele vai chegando mais próximo do fim da sua vida útil. Um exemplo disso, o pneu do seu carro. Quanto mais você opera, a cada segundo, mais ele vai se desgastando, mas mais a probabilidade de falha vai aumentando. Então, a cada segundo que você opera, mais próximo do fim da vida útil você chega. Nesse caso, a manutenção preventiva é eficiente. Você vai relacionar o período de troca desse pneu com o tempo que ele operou e você vai conseguir atingir ali o melhor momento para trocar esse pneu de forma segura e gastando pouco. Tá? Apenas 5% dos equipamentos seguem esse padrão. Então, nós temos outros 3 tipos de falha que são o quê? Desenvolvimento rápido e a aleatoriedade. Então, como o próprio nome da curva já diz, nós temos um desenvolvimento rápido de alguma falha no início da sua operação. Não está ligado ao envelhecimento, porque foi uma falha que iniciou, né, uma falha que nasceu no equipamento praticamente. E seguido de aleatoriedades, ou seja, uma falha intermitente, uma falha que não tem uma causa ligada diretamente ao envelhecimento. Por algum motivo, essa falha vem a ocorrer e você tem que descobrir qual que é a real causa daquela falha para poder eliminá-la. Certamente você não vai conseguir isso com a manutenção preventiva porque não está ligada ao tempo e sim por fatores externos. Tá? Uma outra falha, visão tradicional de envelhecimento, que é muito parecida com o envelhecimento lento. Tá? O componente ele tem uma determinada vida útil e quando chega no fim dessa vida útil, as taxas de falha começam a aparecer. Itens de desgaste, por exemplo, seguem esse padrão. Uma bucha de bronze, alguma bucha de desgaste, algum material de desgaste, segue esse padrão de falha. E um último ponto, também muito comum, são as falhas aleatórias que aparecem por fatores ligados à operação daquele equipamento. Então a manutenção preventiva também não seria eficiente nesses casos. Então como que você deve trabalhar? Você deve trabalhar sempre com base no FIMEA, né? Você vai analisar o seu processo e fazer uma análise dos modos e efeitos de falha que tem no seu processo. Vou te explicar detalhadamente o que é e como funciona o FIMEA. Bom, o FIMEA é a sigla em inglês para Failure Modes and Defects Analysis, que seria a análise dos modos e efeitos de falha. Bom,
Toda falha, ela tem um modo de falha e um efeito de falha. Então, para que você entenda o que é modo de falha e efeito de falha, vou usar alguns exemplos aqui. Modo de falha é a mesma coisa que uma falha potencial, que é a mesma coisa que um sintoma. Então, um exemplo, qual que é um sintoma que um rolamento está falhando? Elevação de temperatura, elevação de vibração, elevação do ruído, tá? Tudo isso são sintomas, logo eu sei que tudo isso são modos de falha de um rolamento. Sempre que eu tiver uma elevação de temperatura de um determinado rolamento, eu sei que é um sintoma que tem algo de errado ali, ou seja, um sintoma de uma falha. A elevação de temperatura não é a falha, é o modo da falha. E o que são os efeitos? Os efeitos são as consequências. Se essa temperatura continuar subindo, continuar se elevando, é um sinal que a falha está se agravando. Então, se essa falha for se agravando, vai chegar um momento que vai chegar a falha funcional, onde esse equipamento vai deixar de cumprir com as suas funções dentro do processo de produção. E isso terá uma consequência, logo, isso é o efeito. Então, imagine a seguinte situação. A corrente elétrica de um determinado motor elétrico estava subindo, até que esse motor elétrico chegou a desarmar, até que a proteção elétrica desse motor atuou e ele desarmou. Parou o processo. Então, o efeito daquela falha nesse momento foi a parada do processo ocasionado pelo desarme, pela atuação daquela proteção elétrica. Então, cada falha terá um modo de falha diferente ou mais modos de falha, né? É possível que nós tenhamos uma falha que tenha vários modos de falha e ela também pode ter vários efeitos. Então, o FIMEA vai dar conhecimento para a gente em relação aos tipos de falha, aos tipos de modo de falha e aos efeitos dessas falhas. Bom, como que nós fazemos o FIMEA, né? Nós pegamos o nosso processo de produção como um todo, tá? Pegamos ali o layout do nosso processo e começamos a perguntar qual que é o tipo de equipamento, conjunto, componente, sistema que nós temos ali que pode falhar e como isso vai falhar. Então aí na sua tela você está vendo o seguinte: como esse processo aqui pode falhar? Você vê que nesse processo tem um robô, você vai perguntar como que esse robô pode falhar? Dentro desse robô nós temos vários conjuntos e equipamentos, né? E dentro desses conjuntos e equipamentos nós temos vários componentes. Então nesse exemplo, como a caixa de engrenagens do robô pode falhar? Nesse caso, nós temos rolamentos, engrenagens dentro dessa caixa. Nós pegamos um dos componentes e vamos perguntar como esse rolamento pode falhar. Esse rolamento ele pode falhar por falta de lubrificação. Caso ele falhe por falta de lubrificação, a caixa de engrenagens do robô vai travar. Se a caixa de engrenagens do robô travar, o robô vai deixar de fazer movimentos rotativos. E se ele deixar de fazer movimentos rotativos, as caixas não serão embaladas e o processo de produção vai parar. Então ali eu encontrei uma possível falha, depois um modo de falha, né? E agora eu encontrei o efeito. Com base nisso, eu vou definir uma ação preventiva para ser executada, né? Para que aquilo não aconteça. Então eu estou sugerindo aqui, nesse exemplo, relubrificar os rolamentos a cada 400 horas com graxa de base PAO NLGI2. Seria uma possível ação preventiva para esse robô não falhar. Então aqui na sua tela você está vendo como que fica um FIMEA depois de montado. Nós temos ali a coluna do equipamento, a função do equipamento, os componentes que tem dentro desse equipamento, você vai listar todos os componentes, né? Definir os modos de falha, os efeitos de falha, as possíveis causas das falhas, né? Depois você vai fazer o cálculo de RPN, que é definir a ocorrência, a severidade e a detecção. Você multiplica a ocorrência pela severidade, depois multiplica pela detecção, né? Multiplica um pelo outro, você vai achar o RPN, o número de prioridade e risco. Obviamente, quem tiver um RPN maior merece prioridade nas ações preventivas. Bom, então as ações de manutenção que devem compor um plano, elas devem seguir a seguinte linha, tá? Devem ser ações que eliminem a possibilidade da falha funcional acontecer ou que diminuam ao máximo a chance daquela falha acontecer, tá? Segundo ponto, devem ser ações que detectem a falha ainda em estágio inicial ou aumentem as chances de detectar. Terceiro ponto, ações que diminuam o impacto no processo, caso a falha ocorra. Então aqui você vai atuar com base na ocorrência, com base na severidade e com base na detecção. Então entendeu porque de fato o plano de manutenção preventiva ainda não é a melhor saída para se garantir a confiabilidade e a disponibilidade dos seus equipamentos com custo baixo? Então o plano de manutenção preventiva, além de
abranger apenas 11% dos equipamentos, ele demora em média 3 anos para te dar um resultado satisfatório em relação a custo, tá? Eu preparei um material para você que tem os 10 principais mitos do planejamento e controle de manutenção. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Só você clicar e deixar seu nome e e-mail que você vai receber esse material. Para você ser notificado quando os nossos próximos vídeos forem ao ar, se inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo, que assim o YouTube vai continuar te mostrando sempre que houver um vídeo novo nosso no canal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.